Olá, seja muito bem-vindo a Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com as fundadoras da Amativa, uma empresa de consultoria em alimentos. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mariama, sócia consultora da Amativa. Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui. Eu sou a Rosiele, também sou sócia da Amativa Consultoria. Vou começar a nossa conversa falando muito sobre a relação do nome da empresa, que significa amor em ação. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa escolha e o que ele reflete sobre a construção da empresa e como foi tirar a Amativa do papel. A Amativa é um nome que eu brinco que vem do download, né, na cabeça de uma mulher que na época estava querendo criar uma consultoria. Estava querendo seguir no caminho da consultoria e abrir essa empresa, era um sonho. E dentre vários nomes, num brainstorming, numa sala, num apartamento, esse nome fez download na cabeça, no caso da minha cabeça. E fez muito sentido para mim, porque existia o AMA, que tem relação com amor, eu já fazia essa relação, o AMA está no meu nome também. E um tempo depois eu descobri que com esse sufixo tivo, todas as palavras têm essa relação de ação. E eu fui no dicionário e essa palavra existe no dicionário, né? Amativa significa colocar o amor em movimento, colocar o amor na atividade, né? E fez todo sentido na construção de uma empresa que queria seguir, nascer com essa missão de amor, né, amorosidade e uma relação com as empresas que a gente futuramente iria atender. Na época não tinha nenhuma empresa. E com relação a nossa conexão, ela também nasceu dentro de uma empresa de alimentos. Na época nós estávamos trabalhando num projeto, numa indústria na região sul do Rio Grande do Sul, e nos encontramos para conduzir esse trabalho numa indústria de pescado. Eu acho que essa conexão veio, esse amor, né? Nós duas amávamos o que nós fazíamos, a gente tinha esse comprometimento com a entrega, entregar o melhor para o cliente, se esmerar, e isso gerou uma conexão naquele momento. A Mariama já tinha empresa, já estava como consultora, né? E eu estava em uma empresa prestando serviços para a empresa, onde nós duas trabalhamos, fomos formadas por essa escola. E veio aquela vontade de também poder atuar da forma que fazia nosso sentido, né? Não seguir uma metodologia que a empresa tinha, mas poder colocar o nosso amor, o nosso formato que a gente pensava dos trabalhos. E ali, nessa conexão, surgiu a minha vontade de também juntar essa visão que a Amativa tem. E aí, a gente, em 2019, eu pedi demissão da empresa em que eu trabalhava para atuar junto, para nós unirmos, né, os nossos amores, conhecimentos e ligações para contribuir para a evolução dos negócios de alimentos. Isso. E esse ano, então, que a Rosiele entrou, foi o ano que, logo depois, em março de 2020, a pandemia estourou, né, no Brasil, no mundo, enfim. E foi um momento de bastante impacto, né, na nossa atuação, porque ela estava recém chegando, saindo de um lugar estável e agora no mundo de empreendedora, né? Então a gente se uniu as mãos e vamos agora ajudar as empresas que nós estamos atendendo com materiais, com apoio, com orientação, com toda aquela questão das bandeiras e legislações que mudavam o tempo todo, né? E as pessoas não sabiam o que fazer, e a alimentação era um serviço essencial, então ninguém parou a princípio, mas tinha todo o critério, então a gente conseguiu apoiar os nossos clientes naquela época e conseguiu se manter também, né? Eu acho que esse momento foi o nosso primeiro desafio, sim, né? Já eu saí, eu demorei para tomar a decisão, porque eu amava o que eu fazia, e quando eu tomei a decisão, veio a pandemia junto. Eu saí numa sexta, na segunda, a pandemia mundial, e os clientes disseram, não, a gente não vai continuar. Então foi um desafio. Naquele momento eu lembro que a gente chorou juntas, né? Mesmo longe, aí veio essa questão da tecnologia, que foi excelente que a pandemia nos trouxe, né? E aí a gente, utilizando lá, tentando se entender no digital também. E aí eu lembro que a gente chorou um dia juntas e a gente se olhou e falou, a gente precisa ser forte, os clientes precisam do nosso conhecimento, precisam agora ter direcionamento, né, ter protocolos, então a gente precisa se unir, né? Então a gente sentiu aquela dor, mas a gente unimos as forças, assim, as vontades, e aí a gente falou, não, agora é o momento que a gente mais precisa doar.
a gente começou a fazer treinamento, capacitação, enfim, estudar, entender melhor e poder passar conhecimento para os nossos clientes. E isso já mudou a energia, né? Mudou, aquilo já começou a fluir muito mais, os clientes começaram a confiar, viram que puderam contar conosco nesse momento e aí a empresa conseguiu se reerguer e continua evoluindo. Esse foi o processo. E quais serviços a Amativa oferece, né? Vocês têm uma relação muito personalizada e individualizada com os clientes. Queria que vocês contassem essa relação. Sim, então, a Amativa é uma empresa de consultoria e capacitação em alimentos para a evolução dos negócios de alimentos. Então, dentro da Amativa, a gente tem duas grandes áreas, porque tem duas grandes visões e experiências, né? Eu atuei muito na área de melhoria de processo, eu sou especialista em Lean Manufacturing, que é uma metodologia de produção enxuta, onde a gente otimiza os processos, reduz custos, aumenta a lucratividade, a produtividade, as vendas do cliente. Então, esse olhar veio para a gente trabalhar com consultorias que são de otimização de processos, que a gente chama, onde o foco é esse, aumento de lucratividade, gestão da produção, né, para que o cliente ter mais lucratividade e possa evoluir, que é essa a visão e a missão da Amativa. Isso. E junto a isso, né, a gente traz o poder da união dessa gestão da produção dentro dos negócios de alimentos com a gestão da qualidade e da segurança desses alimentos, né? Então, eu tenho produtividade, eu tenho padronização, mas eu também tenho um alimento seguro, um alimento confiável, um alimento são, onde ele está devidamente registrado, onde a empresa está com o seu alvará sanitário adequado, onde as pessoas estão treinadas, onde o rótulo está definido, adequado. Então, a gente uniu esses dois pilares e oferece essa força para os clientes, onde eles têm essa união, né, de estar adequado sanitariamente e estar com a sua produção super produtiva, super adequada, enxuta, e ter resultados financeiros com isso, né? Então, ele tem ganhos de produtividade, de lucro, de margens, e também reduz seus desperdícios, reduz problemas com consumidores, reduz multas, né? Reduz problemas trabalhistas, às vezes também. Então, a gente conseguiu, com a nossa conexão, né, ter esses amplos benefícios, né, nessa evolução dos negócios com essa união. Por isso que a gente chama que a Amativa é uma empresa multidisciplinar, porque a gente conduz junto com o cliente todas as soluções que ele precisa, né? Duas engenheiras de alimentos com um olhar, conhecendo a qualidade do produto, conhecendo, né, o cliente, as necessidades sanitárias e com foco lá desde a precificação também, né, lucrativo, que muitos negócios às vezes começam a vender e se baseiam em ficha técnica que não tem lucratividade, então acabam, né, fechando. Então, a nossa missão é evoluir junto com eles e conduzi-los em todas as etapas do processo produtivo. Então, a gente consegue fazer uma visão multidisciplinar dentro do estabelecimento do cliente. Isso. E isso é interessante, essa questão do multidisciplinar, porque ele também é específico. Então, para cada cliente que chega para a gente, muitos clientes chegam muito pequenininhos, estão produzindo dentro da sua casa e eles precisam de tudo, né? Eles não têm a ficha técnica, eles não têm um lugar para onde eles vão ir, a gente ajuda a escolher. Aí como é que a gente vai fazer o fluxo da produção, quais são as áreas que eu preciso, onde é que eu vou colocar os equipamentos, a gente faz o layout sanitário. A gente precisa de um rótulo, a gente faz para ti. Preciso do alvará, a gente faz para ti. A gente precisa ter a margem do preço, fazer o preço com margem, a gente faz para ti também, né? E a gente consegue, então, ter esse cuidado geral com esse cliente e ver a evolução dele para nós é de uma satisfação, assim, né, da gente atender o cliente na primeira reunião na casa dele, lá na cozinha dele, e sei lá, 4 meses depois a gente está na indústria dele, né, escolhendo, definindo o fluxo, escolhendo fazendo equipamento, rótulo, enfim. Então é de uma alegria ver isso, né, e poder dar mão para o cliente e seguir com ele nesse processo evolutivo, assim, é de muita satisfação que a gente sente mesmo. E hoje a Amativa ela é formada por 8 mulheres, né? Além de vocês duas, tem mais 6 profissionais. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação também, né? Como vocês 8 conseguem diferenciar e trazer objetivos dentro da Amativa que possam fazer com que o cliente evolua de uma maneira tão interessante e visível, como vocês destacaram. Então, nós temos hoje um grupo de consultoras que nós chamamos de Círculo de Consultoras Técnicas com diversas expertises, né? Algumas expertises são similares às nossas e outras expertises são
para complementar toda essa possibilidade de serviços que a gente vai oferecer para esse cliente para que ele possa evoluir, né? Sair de um patamar caseiro e ir para algo mais profissional, industrial, comercial. Então, nós temos 6 consultoras hoje, todas na região aqui do Rio Grande do Sul, engenheiras de alimentos, cientistas de alimentos, nutricionistas, arquitetas, engenheiras com especialização em engenharia de produção também, como a Rosiele. Então, a partir desse círculo, a gente consegue ampliar o nosso escopo de negócio, né, de atendimento, ampliar os clientes que a gente atende, ampliar os locais onde a gente atende e mais empresas, claro, né, com esses benefícios. Então, a gente está há mais de 10 anos atendendo clientes de consultoria, né? Nós somos 2 engenheiras de alimentos e as 2 com mestrado, as 2 com pós-graduação. Então, a gente se especializa muito, né? Traz muito isso para o nosso cliente de diversas áreas, para a gente ter um serviço completo. E a gente conta com esse time e a gente conduz esse time, né? Esse time que está conosco, esse círculo de consultoras, o cliente está sempre conosco e com elas. Então, é um trabalho conduzido por 2 profissionais, porque a gente entende que o trabalho é mais rico, a gente entrega mais resultado para o cliente quando esse círculo está junto, né, tanto conosco e com as meninas que estão parceiras da Mativa. Exatamente. Então, essa multidisciplinaridade, né, essa visão holística, esse apoio de uma forma global, assim, para esse cliente, ele se sente tranquilo, porque não, a Mativa faz para mim isso, mas se eu precisar, ela também tem uma pessoa da minha confiança, que faz também. E ele está sempre muito bem atendido por nós, pela nossa equipe. E a gente também, claro, teve que fazer algumas mudanças internas aqui para poder gerir os negócios dessa forma, né? Porque hoje a gente está atendendo clientes fora do estado do Rio Grande do Sul, online, e a gente tem parceiras que também estão online, então a gente fez toda uma adaptação para poder gerar resultado também online, né? Então, a gente está mais gerindo os projetos aqui, vendendo o projeto, verificando a qualidade das entregas, verificando se o resultado está sendo atingido, enfim. Mas a gente tem um grupo de consultoras de excelência também que estão conosco e que está dando muito certo isso, né? E nosso objetivo é que esse círculo cresça cada vez mais. E hoje a gente já atende todo o Brasil, né? Nesse formato online, com a mesma qualidade da entrega do que o presencial, porque a gente mudou a metodologia dentro, adaptou a metodologia da Mativa, então a gente já tem clientes em grande parte dos estados do Brasil. E a Mativa, ela atende comércio e indústria? Exatamente, a gente atende o setor comércio, que são os restaurantes, as padarias, as confeitarias, né, que atende diretamente ao consumidor. E nós atendemos as indústrias de alimentos também, que são produção mais em escala, né, unidades fabris, onde o produto sai já rotulado, devidamente habilitado, para uma comercialização e revenda, né? Então, a gente tem uma outra visão, né, exigências um pouco maiores até dentro da indústria, e também o varejo, né? A Rosi trabalha, né, bem mais com supermercados também, que é meio uma mistura de indústria com comércio, né? Porque tem várias pequenas indústrias dentro de um supermercado. E né? é até interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o supermercado, né, a padaria do supermercado, ela não se enxerga como e ela é uma pequena indústria, né? Então a gente profissionaliza esses ambientes de trabalho que muitas vezes são receitas que vieram de pessoas e que se perdem, enfim. Então nosso trabalho é padronizar de forma que as pessoas possam realmente reproduzir de forma fácil e fica dentro da empresa, e aí tem o padrão, né, para que qualquer pessoa, principalmente para o consumidor, quando vai comprar aquele produto, ele vai ter sempre o mesmo sabor, mesma qualidade, e isso a gente implementa dentro dos processos, assim. Então, também deixa de uma forma mais padronizada o pequeno comércio, né, que é, por exemplo, uma padaria de supermercado. Mas o nosso diferencial aqui está dentro dos pequenos negócios, seja uma indústria de alimentos ou um comércio de alimentos, que a partir de uma ideia de um empreendedor, onde ele quer tirar um produto da cabeça, né, que ele tem uma ideia, ou ele já produz na sua cozinha de casa, enfim, ele está querendo investir em crescer. Então, a gente pega ele bem no início e consegue, desde o início, ajudar ele a evoluir esse sonho, tirar ele do papel e colocar esse produto no mercado mesmo. Então, vou contar um caso aqui de uma cliente nossa que é bem visível isso. Então, ela produzia numa edícula no fundo da casa da avó dela, inclusive a empresa é Geleias da Bisa, posso citar aqui.
o nome, e ela fez essa produção durante a pandemia, a avó dela estava muito triste, enfim, em casa, sozinha, todo mundo isolado, e ela, vamos fazer geleias, as geleias maravilhosas que a senhora faz. E eles começaram a produzir geleia. E começou a vender, e enfim, começou a precisar de padronizar esse produto, e a gente chegou, através do Sebrae, com ela, com consultorias subsidiadas, e, eu preciso fazer a ficha técnica do meu produto para padronizar, para ver o preço, enfim. Agora eu preciso do rótulo desse produto para poder botar no mercado, que eu consiga um mercadinho para vender, eu preciso do rótulo. Vamos fazer o rótulo. Aí agora, meu Deus, minha produção está muito grande, preciso sair daqui, eu vou para um outro lugar, me ajuda a escolher. Vamos escolher um lugar, visitamos lugares, definimos. Aí agora eu preciso fazer uma obra nesse lugar, vou botar a minha produção aqui. Vamos fazer um layout? Vamos fazer um layout. Né? Então, ontem, inclusive, a gente estava lá na indústria dela, a Rosi não conhecia, e a gente estava lá, a empresa funcionando, linda, ela vai estar fazendo feiras, está vendendo para os supermercados, e a gente faz parte de toda a história dela. Isso é muito lindo, né, da gente poder realmente acompanhar passo a passo da evolução desses negócios de alimentos, né, junto com o cliente. E essa parte do layout, a gente tenta trabalhar juntas com essas duas visões, né, tanto da segurança quanto da produtividade. E é interessante porque eu lembro aqui de um cliente que é um cliente que ficou muito tempo conosco, né? E eles montaram um restaurante, tinha o nome dos pais, né? Então ele é Dona Enilda, o nome do restaurante, era o nome da fundadora, que era a mãe deles que já faleceu, enfim. E era um carinho, aquela família tinha aquele carinho por aquele restaurante, pela história, por estar mostrando, enfim, o agradecimento, né, da fundadora. E quando eu cheguei nesse estabelecimento, eles nunca tiveram lucro. Eles têm uma cozinha maravilhosa, uma cozinha, assim, das cozinhas de restaurante super estruturada, e não tinha lucro, né? No início ele não estava lucrativo. E aí o cliente chegou dizendo, olha, Rose, a gente não quer fechar, mas se continuar assim, a gente... E aí eu falei, não, tem potencial nesse restaurante, ele vai ser lucrativo. E aí a gente começou com a nossa metodologia, onde a gente acompanha o processo produtivo, né, define mudanças, né, oportunidade de melhoria, que a gente chama, avalia o concorrente, entende o que a gente pode trazer de diferencial, o que a gente pode explorar, padroniza os processos, que isso é muito importante para manter o mesmo sabor, a mesma qualidade, né, do produto. E eu lembro que um dia eu brinquei com o gerente e falei assim, olha, esse restaurante aqui, no mínimo, vocês vão ter que lucrar uns 20 mil por mês. E aí a gente riu, ele falou, tomara. E aí a gente entregou o trabalho já com um aumento, a gente sempre calcula o payback, né? Quanto que o cliente investiu, quanto que ele pagou o trabalho. Então ele deu um payback ali de 3 meses. E aí a gente continuou com esse cliente, ele confiou na Mativa e a gente começou a expandir para todo o supermercado, né? Que era o supermercado. E aí, um dia ele me mandou um áudio e disse assim, nossa, Rose, realmente aconteceu aquilo que tu nos contou. A gente teve uma lucratividade de mais de 20 mil reais esse mês. Então, realmente, o nosso sonho está se tornando lucrativo e eles já pensam até em expandir. Então, é isso que pulsa o nosso coração, né? Quando a gente traz qualidade de vida para as pessoas que estão ali dentro do processo produtivo, porque é essa a missão que a gente tem. Muitas mulheres envolvidas, né? Que têm jornada dupla, filhos, enfim... E elas estão ali com aquela energia o tempo inteiro em pé, e processo de produção, indústria, quando você de alimentação, exige muita energia, né? Porque elas ficam produzindo o tempo inteiro, em pé, caminhando para um lado para outro, enfim. E a gente traz qualidade de vida para essas pessoas, para essas mulheres, e a gente traz qualidade de vida para os clientes que vão consumir naquele estabelecimento, né? A gente ajuda, inclusive, nos layouts, né? Como ter a melhor experiência do cliente naquele ambiente, traz ideias para isso, né? Então, é um ganha-ganha que aquece o nosso coração e aí a gente é feliz e é essa a nossa missão, é trazer esse amor e evoluir os negócios. E essa relação com os clientes é muito visível, né? Vocês têm, dá para ver pelas palavras que vocês usam. E a Mativa, ela nasceu com essa essência, né? Ela nasceu no Rio Grande do Sul e, como vocês mencionaram, desde o início vocês tiveram que ter forças para conseguir colocar ela no mercado e seguir com ela adiante. Veio a pandemia, vocês resistiram e agora, né, infelizmente, o Brasil todo acompanhou, veio as enchentes, né, os alagamentos no estado. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação, né, como essa catástrofe ela acabou impactando no negócio de vocês e também no negócio dos clientes que vocês trabalham. Foi algo muito súbito, a gente diz aqui surreal, é um cenário que quem tá fora não tem ideia, ou tem muito pouca ideia do que aconteceu aqui, né, pelas reportagens, enfim.
E nós temos 6 clientes que foram atingidos, porque eles estão numa região que é o 4º distrito aqui, é uma região que estava em nova exploração industrial, inclusive dentro da cidade tem muitas indústrias de alimentos lá, então são 3 indústrias de alimentos clientes nossas que foram atingidas, que tiveram que sair e ficar 21 dias sem conseguir acessar suas empresas, né? E quando conseguiram acessar, tiveram a noção da destruição, da perda, da dor, que é aquele sonho que a gente, inclusive, acompanhou eles a construir, enfim, tá debaixo d'água, literalmente debaixo d'água, assim, destruídos, né? Então, a gente tem clientes que a gente está apoiando nesse sentido de como fazer os processos de higienização desses ambientes para retomada, né? Consultorias gratuitas via Sebrae, que a gente tem em parceria. A gente fez um curso também gratuito, assim, num valor simbólico para arrecadar valores para distribuir para esses clientes que estão necessitando, né, negócios de alimentos. E a gente também teve, claro, um impacto financeiro na empresa, porque esses clientes não têm condições nenhuma hoje, né, e são clientes com valores significativos para nós, porque são clientes de projetos longos, né, onde a gente é responsável técnica, onde a gente tem projetos, multiprojetos, né, como a gente está falando com vocês, a gente cuida de várias coisas da empresa, e que eles não vão hoje poder, né, ter essa condição de nos pagar, né, enfim, como prestadores de serviço. Então, a gente teve esse impacto de forma indireta, mas nos impactou, com certeza, né? E emocionalmente a gente fica também, dói na gente, né? Porque a gente faz parte daquela história também. O que tá lá a gente ajudou, a gente construiu, botou a mão de certa forma, então dói emocionalmente, a gente também fica, de certa forma, né, sensível. Eu vejo que esse impacto trouxe para a Mativa um momento onde a gente vinha crescendo muito, né? Então, a gente teve a pandemia ali que nos abalou, quando a gente começou a respirar, os nossos faturamentos começaram a cada vez aumentar, né? A gente ampliar os serviços, ampliar a equipe, e aí acontece isso e realmente é uma cena de guerra, onde a gente realmente ficou assim, não tem o que fazer, não tem como cobrar, realmente, não sabemos quando vamos receber, então a gente reestruturamos a empresa, né, novamente, né, enfim, sentimos, acolhemos os clientes, possibilitamos soluções para eles de forma, né, de auxílio, que é muito lindo que essa enchente trouxe esse olhar do apoio, né, da solidariedade das pessoas, né, inclusive nossa também. Mas realmente a gente está numa situação em que a gente nos olhamos novamente, unimos, né, as forças mais uma vez e vamos realinhar as rotas. Os projetos agora eles são de forma online, então a gente tinha muito presencial, então a gente está nessa migração, então reestruturando internamente os nossos processos para também atender os clientes que estão passando por isso, mas principalmente expandir para o Brasil, né, em vista desse momento que a gente não sabe quanto tempo a gente vai necessitar ainda, se existe o novo normal, né, enfim, um recomeço de todos, né, a empresa também. O mercado no Rio Grande do Sul para consultoria, hoje ele está muito desaquecido, né, então as pessoas estão precisando do básico, elas estão fazendo obra, elas estão limpando, reconstruindo, comprando equipamentos, dando manutenção. Então, os clientes que a gente já está atendendo, a gente está dando esse tipo de apoio, mas novos clientes para chegar aqui hoje no nosso mercado local, né, que é onde a gente atendia de uma forma mais significativa, é um mercado que está desaquecido. Então, a gente está tentando evoluir, né, para mercados em outros lugares do Brasil, enfim, só que aí é tudo de forma remota, né? Então, a gente também tem esse círculo, graças, né, aos deuses, a gente tem esse círculo que pode também estar nos ajudando e que também precisa ser fortalecido, também precisa ser mantido, né? São pessoas que também são prestadoras de serviço. E aí a gente se fortalece também, né? A gente consegue puxar esse barco aqui e que todas nós sigamos juntas, né? Tem essa possibilidade de todas nós seguirmos juntas também, com esse círculo de alguma forma fortalecido também, com os clientes também, todos no círculo, né? Então, a Rosi estava falando, é uma força que vem dessa visão do ganha-ganha, né? Então, se a gente ganha, as consultoras parceiras do círculo ganham, o nosso cliente ganha, os novos clientes ganham, o consumidor ganha, né? Todos nessa corrente.
E também explicar que a Mativa, ela hoje é a única empresa que tem esses dois grandes pilares, esses dois grandes olhares, né? Por isso que a gente fala nesse ganha-ganha, porque a gente é engenheira de alimentos, normalmente é engenheira de produção, que não conhece os processos da qualidade, olhando o poder da união, né, das boas práticas de fabricação com a metodologia de produção enxuta, produção onde a gente tem ganho, não só em grandes empresas, porque isso acontece muito em grandes, no pequeno também, esse olhar multidisciplinar que a gente traz, e isso contribui muito para aumento de venda, aumento de lucratividade, redução de custo e também essa questão de fortalecer a confiança do consumidor na marca que ele está comprando, né, do nosso cliente. E antes de tudo acontecer, vocês já estavam, né, prestando consultoria para outros estados, como foi mencionado, né? Minas Gerais, Paraná. E eu queria também deixar aqui aberto para vocês divulgarem as redes sociais e como os interessados podem achar vocês. Certo. Então, hoje a gente tem o nosso site, né, mativaconsultoria.com.br, onde tem todos os nossos serviços lá bem descritos com relação à execução, às entregas. Nós temos também o Instagram, né, a Mativa Consultoria. @Mativa Consultoria. Isso. Onde também a gente está fazendo um trabalho com bastante conteúdo, né, stories, enfim, do nosso dia a dia, para o pessoal nos acompanhar. E nós temos também uma parceria via Sebrae, como a gente comentou, né, no Sebrae Unio, onde a gente tem todas as consultorias que a gente presta diretamente para o cliente, mas também com a possibilidade de subsídios. Tem hoje consultoria com até 100% de subsídio para o cliente. Poder tirar a sua ideia do papel, né, desenvolver o seu negócio, evoluir os seus produtos, lançar seus produtos, com o apoio do Sebrae, que é um grande pai, né, para os negócios de alimentos do Brasil. Os negócios de forma geral. Exatamente. E a Mativa, ela também atende pequeno, médio e grande. A gente trabalha com normas internacionais também, né, para quando o cliente quer expandir ou produzir marca própria. Agora eu vou começar a produzir a marca própria enfim, de Carrefour, por exemplo. Então a gente conduz ele nessa auditoria, a gente faz as adequações sanitárias, né, de acordo com as normas, para o cliente passar por isso, e a gente tem excelentes resultados, né, o cliente com 99% de conformidade dentro de uma auditoria, então essa troca é muito rica. E eu acho legal também reforçar aqui que a consultoria ela é de acordo com a necessidade do cliente. Então, vocês podem fazer mais vezes na semana, os horários, né? Conta pra gente. Então, muitos clientes chegam a nós e dizem, me passa um orçamento. A gente gosta de conhecer o cliente, entender realmente o que ele precisa naquele momento. Às vezes ele acha que é uma coisa e na conversa a gente entende que, de repente, começar por esse caminho seria, no momento que ele está passando, o ideal. Então, a gente ouve, cria aquela conexão inicial do cliente, né? O que realmente tu precisa. Então, a gente está sempre disposta a marcar uma reunião de 15, 20 minutinhos, 10 minutinhos, enfim, o tempo que o cliente pode disponibilizar, porque os empresários estão sempre, né, com muitas atividades, mas a gente gosta muito de entender e personalizar. Não existe uma proposta normativa que ela é igual, a gente repete, não, a gente entende a peculiaridade, o tamanho, a estrutura, o número de funcionários, o objetivo, a visão daquela empresa, e aí a gente monta um projeto de acordo com a sua necessidade. Quando o cliente é pequeno mesmo, a gente começa com projetinhos pequenos. Olha, vamos conquistar aqui, daí a gente vai começar a vender mais, começar a ter mais faturamento, aí nós vamos para essa etapa. E assim a gente vai conduzindo. A gente tem clientes que estão conosco desde o início da empresa, há 10 anos, e está junto conosco nessa evolução dele, a gente está como parceiros. Isso. E cada cliente que chega até nós, ele chega, né, a gente chama aqui uma dor, uma necessidade, né, uma dúvida às vezes, e a gente vê a importância de só ouvi-lo. Estou aqui para te ouvir, te acolher. O que tu tem para me trazer, e aí a gente está nesse momento, pode ser um telefone, pode ser um Meet, pode ser presencial, agora a gente, né, tá mais online, mas a gente atende presencialmente aqui na nossa região ainda, e às vezes a pessoa vai falando e ela te traria uma coisa, ela te traz mais uma, e mais uma, mais uma, e tu faz uma pergunta e a pessoa, é mesmo, isso também preciso, também quero, tu pode me ajudar, posso te ajudar. Então, a partir da escuta, a gente consegue entender essa necessidade dele
e ver a felicidade dele em saber que a gente pode ajudar ele em muitas coisas, né? E se não formos nós, a gente tem quem pode, né? Nesse sentido. E aí vai depender que tipo de produto ele faz, aonde ele está, o que ele deseja. Às vezes chega um produto, a gente tem atendido muito melhoria de produtos aqui, e eu tenho um produto que é refrigerado, eu quero deixar ele fora da geladeira, como é que eu faço isso? Ele tem 10 dias de verdade, eu quero que ele tenha 20 agora, porque o supermercado está me pedindo mais tempo de vida de prateleira. Como é que eu faço? Né? Então, a gente consegue hoje ajudar até nisso, assim. É um produto que já existe, ser melhorado, ser ampliado a vida de validade, enfim. E a gente tem que mexer no processo, a gente tem que mexer na embalagem, a gente vai daqui a pouco ter que mudar o rótulo. Então, tudo isso é uma visão muito holística, que ele nem imagina que ele ia ter que mexer nisso, porque ele quer aumentar a validade, né? Então, é bem holístico mesmo, né? A gente usa bastante essa palavra, né? A gente vê de vários ângulos, né, aquele negócio e ajuda. E até a gente estava hoje em reunião com uma cliente, é muito rico isso, porque quando a gente entra para melhorar o processo, né, para melhorar a capacidade produtiva dele, eu hoje conversando com a cliente dizendo para ela, tem muita coisa que a gente vai conseguir contribuir para o teu negócio e com certeza ele vai chegar no sonho, porque são sonhos, né? As pessoas chegam com sonhos e lindos e muitas vezes não sabem como colocar em prática ou né, fazia como a gente comentou na minha casa, e quando a gente vai para um ambiente onde a gente vai vender para um consumidor, existem várias exigências que a gente precisa seguir, né, tanto ela na parte de segurança de alimentos, mas também de processo. Como que a gente vai tornar isso produtivo, lucrativo, de forma que tu realmente consiga escalar o teu negócio, porque essa é a visão que a gente traz para o cliente, né? E se isso faz sentido para ele, o crescer, para a gente chegar lá, a gente precisa passar por todas essas etapas, né, que a gente chama escalada do sucesso do cliente, e aí a gente conduz ele nessa montanha para que ele chegue no auge do sucesso, que é aquilo que ele almeja. Sim. Eu queria fazer um parênteses aqui, que eu estava do lado da Rosinha enquanto ela estava fazendo essa reunião, é muito interessante também, quando a gente fala de holístico, né, a gente tem uma visão holística também de engenharia e astrologia misturadas aqui. Não sei se a gente tinha comentado isso contigo. Né? E aí, eu sou pisciana com Capricórnio em ascendente e a Rosiele é capricorniana com peixes em ascendente. Então, a gente tem uma complementariedade. Essa união também tem essa relação. E ela estava em reunião hoje e aí surgiu esse assunto porque ela falou... Não, porque eu sou geminiana e eu quero tudo organizadinho. Que maravilha que tu tá me falando isso. Ai, que lindo, botar tudo em caixa, tudo organizado. Meu sonho fazer isso! Nossa, deu um pulo na vida, é meu sonho fazer isso. E aí a gente se conecta com pessoas, com produtos e com processos aqui. Então, além desses dois pilares, a gente tem esse tripé, pessoas, produtos e processos. E quando a gente tá com as pessoas... E esse lado humano, que às vezes é mais holístico, até nesse lado astrológico, até aí a gente consegue conexão. Se encaixa, né? Outro comentário, não, porque eu tenho uma colaboradora que ela é leonina, tu sabe como é que é, né? Ela tem que estar sempre em destaque. Eu sei como é que vai ser um pouquinho difícil a gente mudar os processos com ela, mas a gente vai dando um jeitinho. Eu me especializei em pessoas, né? Então eu fui buscar esse olhar por isso, assim. Então eu fiz PNL, eu fiz coach, porque realmente isso que a Mari está falando, a gente chega nos ambientes onde as pessoas estão há anos fazendo assim, aquele processo sempre foi assim, a minha receita tem a questão do ego, né? Muitas vezes ali envolvido, e a gente precisa mudar algumas rotinas. Então essa resistência acontece. E a gente traz esse olhar humano, esse olhar de trazer mais leveza para os ambientes, né? E a gente sempre treina, então existe uma capacitação para chegar onde a gente quer. Então, não é uma coisa assim, a gente chega, a gente acompanha, conduz, então a gente vai implementar e a gente fala muito empresário, tranquilo, a gente vai estar junto. A gente vai estar conduzindo junto, a gente vai estar presencial aí contigo, ou também de forma digital, online, mas a gente vai estar conduzindo. Qualquer dificuldade que tiver, a gente vai estar aqui do teu lado, te trazendo soluções, que esse é o objetivo da Mativa, né? É trazer soluções para os negócios de alimentos, para evoluir principalmente. Aqui na Isto É Sua História, a gente gosta muito de valorizar o profissional que está por trás da marca. Então agora eu queria saber mais sobre vocês. Quem são, né, as mulheres que estão por trás da marca Amativa, as mentes brilhantes? Muito bem, então eu me chamo Mariama Martins, a minha formação é em engenharia de alimentos, então eu sou uma engenheira sênior já, formada já há mais de 15 anos, e astróloga júnior. Então, essa visão holística dentro dos negócios de alimentos é o que toca o meu coração, né? Então,
Eu sou fundadora da Mativa lá em 2014, inclusive a nossa empresa está fazendo 10 anos esse ano, né? A gente está em processos de celebração aqui, com a nossa jornada. Sou mestre em agronegócios e tenho um MBA em gestão de projetos e estou fazendo um MBA agora em gestão de negócios. E o que pulsa o meu coração é auxiliar os negócios de alimentos, né? Então, é estar junto, é contribuir para que as melhorias sejam implementadas, que as empresas cresçam, que as empresas sejam lucrativas, que as pessoas trabalhem bem, que os alimentos sejam seguros, né? E a gente está nessa jornada, celebrando 10 anos e olhando para um futuro, né, de muita abundância, muitos outros negócios juntas aqui com o nosso círculo de consultoras. Então, eu sou Rosiele Couto Corrêa, eu sou engenheira de alimentos, né? Estou formada também há mais de 10 anos nessa caminhada. Atuei em diversas indústrias de alimentos, né? Tanto empresas que produziam mercados nacionais quanto internacionais. E depois, tanto na parte de segurança de alimentos, quanto na parte de melhoria de processo. E eu sempre gostei muito da comunicação, então eu saí da faculdade com esse olhar já de querer experiência na indústria, no chão de fábrica, que a gente chama dentro, né, da engenharia de alimentos. E aí eu também gosto muito de estudar, né? Eu amo estudar, eu adoro aprender coisas novas. Então, eu fui fazer mestrado, eu fiz 3 pós-graduação, uma em engenharia de produção, uma na parte de Lean e uma na didática. Então, são esses 3 pilares, assim, que eu entro nas produções. A gente também ensina. Então, fui professora universitária durante 4 anos da minha trajetória e entrei nesse mundo de consultoria, que foi onde eu me conectei, onde eu vi que realmente era isso que eu gostava de fazer, porque eu unia tudo isso, né? Eu unia o ensino, a capacitação, eu conseguia também evoluir os negócios de alimentos e ter essa liberdade de poder estar em vários ambientes, que eu acho que é isso que a gente ama, que se conecta, né? Hoje eu estou numa indústria de bigeleia, amanhã eu estou numa indústria vegana, amanhã eu estou no supermercado, numa rotisseria, numa padaria, no açougue. Então, são várias áreas que a gente consegue atuar e é muito rico para nós e a gente traz essa bagagem para o cliente, né? Então, quando a gente entra nos processos, a gente tem muita bagagem por tudo que a gente trabalhou. Então, é isso. E, claro, o que pulsa o coração da Rosiele é quando a gente puxa o histórico de venda e vê que o cliente está vendendo muito mais, que o cliente está elogiando os produtos. E eu lembro de um momento que eu cheguei no supermercado e a funcionária disse assim, ó, gente, eu estou trabalhando muito melhor. Essa conexão, assim, tanto dentro do processo produtivo, que são pessoas que estão ali, muitas vezes mulheres envolvendo essa parte, com muita dedicação, muito esmero, muito amor, e a gente poder trazer esse amor para todas as áreas, né? Para ela, para o cliente e para o consumidor que está consumindo o produto daquele estabelecimento. Perfeito. Queria agradecer a participação de vocês aqui no Isto é Sua História. Foi um prazer ouvir um pouco mais da história de vocês, conhecer, né, a trajetória. Só tenho a agradecer. Nós também, só temos a agradecer por estar aqui e queríamos também, para finalizar, contar um pouquinho da história da nossa logo, que é bem simbólica para nós, né? Então, a flor da vida, né, que a gente está, inclusive, com ela no coração aqui, é um símbolo universal, é um símbolo holístico do mundo, está, inclusive, impresso nas pirâmides, em várias pirâmides, né, que são centros energéticos do planeta, e ela representa a potência da vida, né? Então, são 7 círculos, com um círculo no meio, onde essa semente tem a potência de ser vida, né? Então, a partir dali, nascer um ser a partir de uma sementinha, virar uma mudinha, virar uma florzinha, virar uma grande árvore e uma nova semente e o ciclo recomeça. Né? Então, ela tem muita relação com o nosso próprio trabalho de pegar empresas sementinhas e transformá-las em grandes árvores, né? E também na nossa própria evolução como empresa, de crescermos e podermos multiplicar e esse ciclo nunca parar. A Mativa tem como os valores, né, a amorosidade, então a gente traz muito isso, né, o amor da planta. Dizem, né, que a energia, o amor faz ela crescer, então é isso que a gente traz muito, né? O comprometimento junto com o cliente para entregar resultado, a gente quer sempre mais resultado para aquele cliente, né? Evoluir junto com ele, então, e a gente traz isso muito forte dentro da execução do nosso trabalho, né? E a visão da Mativa é ser a empresa referência, né, na região sul de consultoria de alimentos em todo o Brasil e também no mundo, né? Tem uma Vida Brasil-Uruguai, então a gente já almeja aqui
países da América Latina e também, quem sabe, países no mundo. É o nosso sonho. Nossos sonhos. Então, é ser a empresa de referência de consultoria de alimentos aqui do Sul para todo o Brasil e para o mundo. Muito interessante. Eu desejo todo sucesso para vocês. Muito obrigada. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui contando um pouco da nossa história, podendo entender o quão importante é os negócios de alimentos para a nossa vida, né? A gente sempre fala comer é uma das melhores horas do dia, é o ambiente de família, onde a partilha, celebrações, né? Nos lugares onde a gente vai que são especiais, onde as comidas são especiais, simbólicas, traz história também da comida da avó, enfim. Então, todo mundo tem alguma relação especial com comida e para nós é uma felicidade poder fazer parte das histórias com a comida na vida das pessoas e das empresas. Exato, e trazer essa segurança de alimentos, né, dentro desse ambiente, trazer o amor, porque a gente sempre fala, né, uma das formas de amor, né, como a minha mãe, a forma de amor dela é preparar a comida do jeitinho dela, né, que eu amo comer. Então, o amor tá presente e a gente poder conduzir isso, manter isso, é o que nos move, né? O que traz... que pulsa o nosso coração. O que traz a gente evoluir junto, né? E a gente quer agora expandir mesmo para todo o Brasil, para poder mais empresários, negócio de alimentos, ter esses benefícios que a Mativa traz, né? Esse olhar multidisciplinar, de crescimento e evolução, lucratividade e vendas. E na gestão disso. E uma coisa que é importante também é que quando a gente vibra esses valores, né? É com esse tipo de empresa que a gente se conecta. Então, a gente acaba se apaixonando pelos clientes. A gente acha que eles se apaixonam pela gente também, mas a gente se apaixona pelos negócios de alimentos. A gente cria um vínculo que vibra com cada evolução. Tão assim, amoroso realmente com o cliente, que quando ele chega é uma conexão, assim, é bonito, emociona, né? E aí, quando o cliente sofre, a gente sofre também. Quando o cliente tem dificuldade, a gente quer ajudar. Então, é um vínculo muito amoroso, né? Porque ele parte das duas. É com esse tipo de negócio que a gente quer se conectar e que faz sentido pra gente se conectar também, né? Então, fazer alimentos não é só ganhar dinheiro, enfim, é importante, mas tem uma relação amorosa ali, né? Tem uma relação da história, da receita da avó, alguma coisa assim, mas que eu quero levar isso pro mundo, quero espalhar isso pro mundo e poder contribuir com isso. Faz parte da nossa jornada, é o que dá sentido também pra nossa jornada. Trazer soluções para esses empresários que muitas vezes estão equilibrando várias áreas dentro do negócio. Então, a gente poder trazer essa gestão lá da produção, que muitas vezes ele diz, lá eu não consigo olhar, então, tranquilo, a gente vai conseguir, deixa com a gente que a gente vai fazer essa gestão contigo e vai, com certeza, trazer muitos frutos. Acho que é isso que pulsa o nosso coração e a gente quer sempre ter isso. Acho que os negócios de alimentos merecem esse olhar holístico, olhar com carinho, olhar com amor, olhar de quem quer realmente vibrar contigo, comemorar a tua evolução, né? É isso que a gente traz. E aí esse é o nosso slogan, né? Então, nós amamos contribuir com a evolução dos negócios de alimentos. Gente, Perfeito. E agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.